Que bom ter a companhia de vocês para mais essa conversa. Se o nosso papo aqui fizer sentido, considere curtir e se inscrever no canal, ajuda bastante a gente a continuar. Hoje a gente segue na nossa análise do sermão profético de Jesus, sabe? Aquele discurso famoso sobre o futuro, o fim dos tempos. No nosso encontro passado, a gente viu aquele anúncio bem forte sobre a destruição do templo lá em Jerusalém. E logo depois disso, os discípulos foram procurar Jesus, meio que em particular, lá no Monte das Oliveiras. A pergunta deles foi bem direta, tentando ligar as coisas. Olha, diz pra gente quando é que isso aí, a destruição do templo, vai acontecer e qual vai ser o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Então hoje o nosso foco vai ser na primeira parte da resposta de Jesus, especialmente naquele pedido dele, para que o pessoal não ficasse alarmado com o que estava por vir. É interessante, né? Porque a primeira coisa que Jesus fala não é um sinal no céu, nada espetacular assim, mas um aviso. Cuidado para ninguém enganar vocês. Começar falando de engano, em vez de dar logo o sinal que eles pediram, já muda um pouco o tom da conversa toda, não acha? Exatamente. É fascinante porque ele antecipa um cenário onde a falsidade ia ser um problema grande. Ele mesmo explica, né? Dizendo, olha, muitos vão vir usando o meu nome, dizendo, sou eu, o Cristo, e vão enganar muita gente. Ou seja, a primeira marca desse tempo seria, tipo assim, um monte de engano religioso, sabe? Por isso a ênfase em ficar esperto, vigilante, e não em entrar em pânico. E logo na sequência vem aquelas descrições que, bom, naturalmente deixam a gente apreensivo. Vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras. É difícil ouvir isso e ficar totalmente tranquilo, né? Sem dúvida. E é justamente aí que vem a ordem que parece ir contra a intuição. Fiquem atentos, mas, não se assustem. E o motivo que ele dá para isso é fundamental, porque tem que ser assim, essas coisas precisam acontecer, mas ainda não é o fim. Quer dizer, esses eventos ruins fazem parte de um processo, talvez até inevitável, mas não são o ponto final, o clímax da história. E a lista de coisas preocupantes continua. Porque nação vai lutar contra nação, reino contra reino, vai ter fome e terremotos em vários lugares. Conflito grande, desastre natural, isso aumenta a tensão. Muita gente lê isso e já pensa, pronto, guerra e terremoto é o sinal do fim. Mas a análise aqui vira essa ideia, né? Vira mesmo, porque Jesus coloca tudo isso num contexto diferente, com uma metáfora muito poderosa. Ele fecha essa primeira parte dizendo: mas todas essas coisas são só o princípio das dores. A imagem é a das dores de parto. São dores reais, fortes, muito intensas, ninguém está negando isso. Só que como no parto elas não são sinal de morte, né? São o começo de um processo que vai levar ao nascimento. Indicam que algo maior está vindo, mas não são o fim em si, são tipo preliminares. Entendi. Então essa ideia de princípio das dores serve para ajustar a nossa expectativa. Quer dizer que esses sinais engano, guerra, desastre, mesmo sendo graves, estão lá para dizer que o fim, na verdade, ainda não chegou. O foco de Jesus parece ser mais em cultivar o discernimento, a resiliência, do que em dar uma lista para a gente ficar caçando o dia exato do fim nesses eventos. Perfeitamente colocado. A instrução principal não é descubram o fim olhando para esses sinais, mas sim cuidado para não serem enganados e não entrem em pânico apesar de tudo isso estar acontecendo. O foco está na condição espiritual, na firmeza, na capacidade de discernir do pessoal durante um tempo que vai ser sim turbulento, doloroso, mas que vem antes do fim mesmo. É um chamado para perseverar com entendimento, sabe? Nossa, que perspectiva diferente. Os primeiros sinais, então, servem como um aviso de que ainda tem chão pela frente. Isso complica bastante aquela ligação direta que os discípulos fizeram lá no começo entre a queda do templo e o fim dos tempos, um ponto que a gente explorou bem na conversa anterior. Sim, para eles parecia tudo meio junto, né? A resposta de Jesus começa a mostrar que a coisa é mais complexa. Tem um cronograma mais longo do que eles talvez imaginassem. Entender a previsão específica sobre Jerusalém ajuda a montar esse quebra-cabeça todo. É verdade. Pegar essa parte sobre a previsão da destruição de Jerusalém é bem importante para acompanhar o raciocínio completo. Vale a pena revisitar nossa conversa anterior sobre esse anúncio específico de Jesus
para quem não viu ou quer relembrar. Bom, se essa análise trouxe alguma clareza, alguma perspectiva nova, compartilhe com outras pessoas que também possam se interessar por esse papo. E claro, um curtir sempre nos ajuda a alcançar mais gente com o nosso trabalho. E fica a reflexão, né? Como é que a gente vive com fidelidade hoje, nesse tempo que ele chamou de princípio das dores? Como reconhecer a realidade do sofrimento, do caos que ele descreveu, sem cair no medo que paralisa ou na lábia dos enganos que desviam a gente do caminho? Fica aí pra gente pensar.